A operação da Polícia Civil foi deflagrada no começo da manhã desta quinta-feira em 2 municípios, São Mateus e Bacabal. Esta operação tinha como intuito de prender 6 alvos. 3 deles foram presos, já os outros 3 são considerados foragidos, segundo o delegado. A operação foi dada o nome Voo de Táxi. Isso porque no município de Bacabal estaria ocorrendo vendas de vaga de táxi fraudulentas, ou seja, irregular segundo a Polícia Civil. Os 3 presos em Bacabal foram identificados como Adson dos Santos, servidor do Detran. O outro, Rovélio Carvalho, que é ex-mototaxista do município. E o outro terceiro, Jailson Lira. Os 3 estão na 16ª Delegacia de Polícia Regional do município de Bacabal. Nesta operação da Polícia Civil, que foi chamada Voo de Táxi, na casa dos envolvidos foram encontrados 6 carros e 4 motocicletas, exatamente 10 veículos. Todos esses veículos estão apreendidos aqui no pátio da 16ª Delegacia Regional do município de Bacabal, sendo um carro Ranger, 2 Gols, 2 Corollas e um Onix, e 4 motocicletas, 2 Bis, uma XRE 190 e uma Fan Honda 160. E com eles também foram apreendidos computadores, armas e placas de veículos. Segundo o delegado, o valor de prejuízos chegam na marca de 13 milhões e 650 mil. De 2020 para cá, já foi causado aí um prejuízo por erário na casa de 13 milhões e 650 mil reais. No ano de 2020, esse prejuízo foi na ordem de 350 mil, no ano seguinte aumentou para 400, depois começou a aumentar exponencialmente, sendo que no ano de 2023 esse prejuízo foi na casa de 1 milhão e 500 mil reais. Já nos 3 primeiros meses de 2024, o prejuízo já estava na casa de 450 mil reais, apenas nesses 3 meses de 2024. Então a farra dessas placas de táxi já estava muito excessiva, já estava fugindo do normal. Também durante as investigações, exatamente, de forma escancarada, ainda durante as investigações, nós verificamos que muitos taxistas, muitas pessoas que compravam essas placas, eram moradores de outros municípios. Várias equipes e viaturas da Polícia Civil da região participaram desta operação, incluindo oficiais do GPE, Grupo de Pronto Emprego de Timon e da capital maranhense, que foram divididas em várias equipes para realizar a operação nas 2 cidades e com sucesso. A operação ela iniciou-se na verdade as investigações, né? Elas começaram no final do mês de janeiro, quando a gente observou que estava tendo uma quantidade excessiva de veículos com placa de aluguel aqui na cidade de Bacabal. E diante da quantidade de carros com placas vermelhas, a gente percebeu que aquilo dali estava desproporcional. Em consultas à legislação de municípios também do estado do Maranhão, nós verificamos que as vagas de táxi, elas são emitidas de forma proporcional em relação aos habitantes. Numa média, por exemplo, de um táxi para 700 pessoas, um táxi para 800 pessoas, isso aí depende do ato normativo do município, que pode ser por lei ou por decreto, tá? Decreto municipal. Aqui no município de Bacabal, eu comecei a verificar, a pesquisar sobre as normas que regulamentavam a quantidade de vagas de táxi, e até o momento eu só encontrei um decreto do ano de 2022, salvo engano, em que foram criadas 50 vagas de táxi para o Brejinho, para o povoado Brejinho daqui de Bacabal. Das outras vagas eu não encontrei ato normativo, então a priori eu estou considerando que essas vagas elas não existem. Eu já requisitei para o município para que essas informações, esses decretos, as leis que criaram essas vagas sejam encaminhadas por mim, mas até agora a secretária responsável pela pasta ainda não me encaminhou as informações. E são informações importantes porque, de acordo com os alvarás, a gente já percebeu que existem mais de 400 veículos circulando com vagas de táxi. Eu já peguei alvarás aqui com número acima de 400, então tem uma quantidade excessiva. É um município com 113 mil habitantes, conforme dados do IBGE, era para ter aqui no máximo uma quantidade de 100 veículos como taxista, considerando essa proporção que eu falei agora há pouco, tá? É uma quantidade muito grande. Durante as investigações, né, a gente teve uma delação premiada de um investigado também, onde ele passou toda a arquitetura
da associação criminosa. Ele passou nomes, passou informações, disse como é que funcionava a associação, e com base nos elementos de informação que ele nos passou, nós passamos a fazer outras investigações, ouvimos outras testemunhas, pegamos elementos técnicos, provas, né, técnicas, fizemos a prisão do Rovelio ainda no mês de fevereiro, salvo engano, final do mês de fevereiro, onde ele foi autuado por estar usando uma placa adulterada. O carro dele seria um carro de aluguel com placa vermelha, e no momento da prisão ele estava utilizando um veículo com placas com as caracteres de cores pretas, e sendo que o QR Code da placa ele não estava cadastrado na base de dados do Senatran, o que denotava uma adulteração de sinal de veículo automotor, motivo pelo qual ele foi autuado em flagrante. Com base nessa prisão dele, eu pedi autorização para fazer a extração dos dados do seu aparelho celular, e no aparelho dele encontrei muitas informações, muitos elementos de informação que corroboravam com as outras informações que eu já tinha pego do delator. E essas informações, elas colocavam lá o secretário de Finanças, o secretário adjunto de Finanças, colocavam o servidor do município, do Ciretran, como envolvidos no esquema, e nós continuamos as investigações, tá? Eu requisitei para a Secretaria de Fazenda Estadual a relação de todos os condutores, todos os proprietários de veículos do município de Bacabal, com veículos licenciados aqui, que tiveram isenção de IPVA e de ICMS para a compra de veículos. Eu estou com essa relação. Eu encontrei pessoas, por exemplo, de São Luís, de Timon, de Teresina, de Caxias, inclusive de Brasília, pessoas de outro estado fazendo compra de vagas de táxi aqui em Bacabal. Detalhe, essas pessoas que compravam essas vagas, não tendo residência aqui no município de Bacabal, elas colocavam o endereço como sendo de um dos alvos que foram presos. Então já verifiquei placas cujo registro do veículo estava no endereço do alvo que foi preso hoje, de um deles, né? Não necessariamente do que foi preso agora. E sendo que o endereço principal da pessoa era no município de Teresina, de Caxias, de Timon, outros municípios que as pessoas não residentes aqui em Bacabal também não teriam direito. Por que os servidores públicos tiveram suas prisões decretadas? Primeiramente porque eles, como servidores públicos, eles têm o dever de probidade, né, de moralidade pública, e coisa que não estava acontecendo. Eles, se utilizando o cargo público, eles facilitavam a venda dessas vagas de táxi e recebiam contraprestações pecuniárias em decorrência da venda de cada uma dessas vagas. Tá? Cada vaga de táxi ela era vendida ali em valores entre 5 e 20 mil reais. Eles começaram com 5, depois passaram para 8, e no ano de 2024 eles já estavam planejando fazer as vendas pelo valor de 20 mil reais. Esse valor era rateado entre o atravessador, que era aquela pessoa que vendia a placa, que oferecia para o particular. Ele recebia esse dinheiro do particular, uma parte ia para os secretários de finanças, outra parte ia para o servidor do Detran, e outra parte era remetida para umas pessoas de duas lan houses, que eles pegavam a documentação, os alvarás já expedidos, a documentação particular da pessoa, a CNH, e CRLV do veículo, encaminhava para a Secretaria de Fazenda Estadual, para fins de conceder a isenção de IPVA e o ICMS no momento da aquisição do veículo. Tá? Então eles foram presos, foi decretada a prisão deles pela corrupção ativa, corrupção passiva, pelos crimes de sonegação de tributos estaduais, que aqui entra o ICMS e o IPVA, e um deles teve a prisão decretada também por coação no curso do processo. Ele estava ameaçando uma das testemunhas que nós ouvimos aqui no bojo do inquérito. Agora, delegado, qual nesse esquema fraudulento, qual a função do Jailson e também do Adson? De que forma que eles agiam dentro do Detran e também fora para manter esse esquema juntamente com os secretários e outras pessoas? O Jailson, ele foi a primeira pessoa, pelo menos a informação que a gente tem, que iniciou a venda dessas vagas fraudulentas, a venda dessas vagas de forma fraudulenta aqui em Bacabal. Ele trabalha como, segundo ele mostra, como despachante, como mototaxista aqui na cidade, e ele cooptava as pessoas, procurava os secretários, fazia aquela rachadinha ali do dinheiro que a pessoa pagava e conseguia isenção para elas. Além disso, a informação que a gente tem é que ele teria outros veículos em que ele fazia a locação desses veículos para que as pessoas pudessem fazer aquisição de outro carro. Vou dar um exemplo. Ele tem um carro e ele alugava para uma pessoa pelo valor de R$ 3.500. Esse carro passava para o nome do terceiro, do comprador, da pessoa que queria comprar a vaga de táxi. Ela fazia as vistorias no Detran, passava para o nome dela, pegava o alvará de taxista
ia na concessionária, comprava o veículo com a isenção de ICMS e depois o veículo retornava para o nome do Jailson. Tá? Isso aí tudo foi constatado através da interceptação de conversas do aparelho de um dos alvos que foi apreendido. Quantas pessoas foram conduzidas e quantas pessoas não foram encontradas? O que foi encontrado na casa das pessoas que foram conduzidas? A gente está agora com 3 pessoas presas, tá? Um já se encontra preso, que é o Rovelli, ele está na penitenciária do Piratininga. A gente está com o Adson, preso aqui na delegacia, e com o Jailson. 3 pessoas até o presente momento presas. E nós estamos com outros 3 foragidos, que são os 2 secretários e o Werneck também. O Werneck, proprietário da Lan House, né? Proprietário da Lan House. Inclusive ele, além de fazer o envio de documentos para a Cefaz, a informação que a gente tem também é que ele já estava também atuando na venda de placas também de forma fraudulenta. Mas, delegado, a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham em instituições, trabalham na prefeitura da cidade de Bacabal, tem diretores de locais, de unidades de saúde, tem policiais também, muita gente usando essas placas. De que forma a Polícia Civil do Maranhão vai agir em cima dessas pessoas que também se aproveitaram dessa fraude para adquirir esses veículos? Isso daí é a segunda fase da operação. A gente primeiro neutralizamos a associação. Então, eu representei também para juristas, tá? E a Secretaria de Finanças também está impedida de realizar a emissão de novos alvarás até que o serviço esteja plenamente regulamentado aqui em Bacabal. Nessa segunda fase, eu já tenho o nome de todos os proprietários de veículos, todas as pessoas que obtiveram isenções, e nós vamos agora fazer a intimação de cada uma para que elas venham à delegacia prestar esclarecimentos. Elas vão ter que justificar se são taxistas, quanto tempo exerce a profissão e se ela já era servidora pública, se era policial, militar, policial civil, se era servidor do TRT, da Justiça Federal, da Prefeitura, se era advogado, qualquer profissão. Isso aí já denota a incompatibilidade de horários, porque a isenção de tributos para o taxista, para ele exercer a profissão, é aquela pessoa que atua diuturnamente no exercício da profissão no transporte de passageiros no meio urbano, tá? No meio urbano, dentro da cidade. Se a pessoa ela tem uma outra atividade e faz do táxi um bico, ela não é um motorista profissional e ela não pode ter direito a essa isenção tributária. Doutor, Houve vazamento dessa operação, doutor? Tudo denota que sim. Ontem mesmo à noite eu recebi a informação de que a informação da operação tinha sido vazada. Inclusive já tinham suscitado, né, a prisão de um secretário daqui do município e essas pessoas fugiram. É tanto que num dos endereços, a equipe policial que foi lá, ela percebeu que tinha sinais de que elementos de prova tinham sido retirados da residência, tá certo? Mas isso daí não desnatura a operação e também não faz com que o mandado de prisão seja revogado. Muitos documentos de alvarás, de envio de dados para a Secretaria da Fazenda, recibos, anotações, todo esse material foi apreendido e vai ser analisado ainda no bojo do inquérito. Está foragido. Tanto o secretário como o subsecretário e mais um alvo. Essa alegação, doutor, pode falar que você tenha recebido uma noite antes? Não posso não. São informações sigilosas. Mas a informação também da operação vazou, né, Jean? Vazou.